também porque há dados que confirmam que está dando certo. Eu lembro-me que o Presidente teve que enfrentar não só as dificuldades da elite brasileira não acreditar na transformação, que é um pouco o debate que está tendo lugar em África, mas também teve que enfrentar a desconfiança internacional em relação às políticas do Brasil. Todo o debate sobre o custo Brasil e como é que o custo Brasil impedia que o Brasil pudesse ir para a frente. Neste momento, na África, nós temos grandes dificuldades em convencer os investidores sobre a percepção de risco, porque tem uma percepção de risco que não corresponde à realidade. Não é que a África não tenha problemas, tem muitos problemas, mas há um enfoque nos problemas, e sobretudo nos problemas de paz e segurança, e, portanto, isso impede, cega, que se possa ver os progressos que estão a ser feitos, a região que mais cresce no mundo, a região com maior potencial em muitas áreas, com grandes riquezas naturais, com uma população que vai ser a maior em termos de população ativa do mundo em 2040, etc, etc. O Presidente está aqui na Nigéria, está a seguir as notícias da Nigéria, o que aconteceu com o rapto das 200 meninas e todas as dificuldades que o país está a enfrentar com o terrorismo. Isso é um tipo de acontecimento que eu sei também existe em outras partes do mundo. Mas no caso da África é amplificado e é posto numa perspectiva que é equivalente ao enfrentamento que nós temos que fazer, que você fez com o custo Brasil. Como é que vê essa situação? Eu fico preocupado, Carlos, porque é muito grave, sabe, que terroristas, e é importante que a gente diga de onde surgiu esses terroristas, porque depois da Primavera Árabe, depois da guerra do Iraque, depois da ocupação da Líbia e da morte do Gaddafi, depois... Ou seja, gente foi armada e continua armado por aí. Ou seja, é soldado sem general. São pessoas bem armadas fazendo terrorismo pelo mundo inteiro. Então eu acho que nós temos primeiro que condenar, porque é abominável alguém sequestrar criança, sabe, para fazer pressão política. Essas pessoas não merecem perdão, nem de Deus, nem de Alá, nem minha e nem tua. E muito menos dos governos, sabe, do mundo inteiro. Essas pessoas têm que ser condenadas e pagar pelo preço de sequestrar uma criança. Sequestrar um adulto já é abominável. Sequestrar criança e ficar ameaçando que vão entregá-la à prostituição é 3 crimes num só. Então eu acho que nós temos que condenar. Agora, nós temos que ter cuidado para que isso não seja usado contra a África. Porque tudo o que acontece na África, a gente está um superdimensionamento e isso cria desconfiança. Nós precisamos lembrar que a África é um continente que conseguiu a sua independência, na maioria dos países, a partir da década de 60. Depois que terminou a independência, sabe, contra os colonizadores, veio a guerra civil em muitos países, mais sangrenta e mais violenta do que a luta pela independência. Então a África tem um pouco tempo de aprendizado, e o que nós precisamos mostrar é que tem muitos países na África que estão consolidando a democracia, sabe, que estão aprendendo de que somente com democracia, com paz e com desenvolvimento é que a gente vai acabar com o terrorismo, vai acabar com o fanatismo, vai acabar com brigas religiosas intermináveis. Sabe, a África está aprendendo rapidamente. É um continente de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, já tem um padrão de classe média de 350 bilhões, e o que precisa, no fundo, Carlos, é os países ricos e os bancos de desenvolvimento, inclusive o Banco de Desenvolvimento do meu país, o BNDES, olharem para a África, sabe, com uma política e com uma visão de financiamento diferente do que a gente estava acostumado. Porque, veja, nós não podemos exigir que um país como o Togo, que um país como a Nigéria, que um país como o Benin, possa estar subordinado à exigência das mesmas garantias que um país que já está arrumado. Muitas vezes, sabe, as instituições de Bretton Woods precisavam compreender que a soberania soberana vale alguma coisa, né? Que a garantia soberana deve valer alguma coisa para a gente poder fazer financiamento. Como é que a gente vai financiar a quantidade de produção de energia que os países africanos precisam? Eu tive acesso
em junho do ano passado, ao Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura produzido pela União Africana. É um projeto que exige investimento de 360 bilhões de dólares até 2060, mas que precisa, acho que, de 60 bilhões de dólares até 2040. Pois é, o mundo tem dinheiro de sobra. O que não falta no mundo é dinheiro. Né? Eu acho que, se os países ricos, dos quais eu acho que o Brasil, embora tenha muitos problemas de pobreza, tem que se incluir, sabe, criar um fundo para a gente começar a financiar, sabe, por exemplo, a questão energética nos países africanos. Né? Eu fico olhando a Kinshasa e a Brazzaville, as duas capitais ali, sabe, uma de frente para outra, o Rio Togo, com uma capacidade de produzir milhares de megawatts de energia, e não tem sequer uma ponte, porque um país fica preocupado com o outro vai invadir, sabe? Aonde é que estão as instituições, sabe, multilaterais como a ONU, para garantir, em tempo de paz, a gente utilizar, sabe, aquele potencial para desenvolver os países? E neste caso os estudos estão feitos, não é? Lógico, veja, desenvolvimento da agricultura. O Brasil é um país que tem, hoje o Brasil é um país que, eu diria, o Brasil caminha para ser o maior produtor de alimento do mundo. Será inexorável que o Brasil seja o maior produtor de alimento do mundo nos próximos anos. É o país, não é o maior território, mas é o país que tem mais terra agricultável. Não temos neve, não temos vulcão, não temos furacão, não temos chuva de pedra, não temos nada, ou seja, sabe, temos sol, temos água, muita terra, e o Brasil hoje já produz quase 200 milhões de toneladas de grãos, sabe, e pode produzir muito mais. O Brasil já é o maior exportador de carne, o maior exportador de carne de frango, de carne de boi, já é o maior produtor de suco de laranja, o maior produtor de café, o segundo maior produtor de soja, ou seja, o Brasil está caminhando de vento em popa. Essa tecnologia do Brasil tem que ser transferida. E nós temos que arrumar muita gente para financiar, porque o cerrado sabe, africano, ou seja, a savana africana, tem a mesma qualidade do solo do cerrado brasileiro. Portanto, a gente pode garantir que uma parte do continente africano seja, sabe, o alimentador do mundo. Esse continente, vários países já foram autossuficientes na produção de alimento. Foi a colonização que levou esses países a virarem independentes. Então, eu penso que é isso que nós temos que fazer para a África, ou seja, nós temos que garantir, nós não queremos... Eu defendo, é uma coisa como se eu estivesse falando para o meu filho. Ou seja, nós precisamos evitar que qualquer pessoa que venha fazer investimento na África venha com a mentalidade colonizadora. Se tem um mundo que não quer mais ser colonizado, eu acho que são os países do continente africano. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que convencer as nossas empresas que querem fazer investments in Africa parceria com to build partnerships with the African partners so that we can build companies sound and solid. E que a gente faça parceria com o governo. Eu não consegui fazer o que eu queria. I could manage to do Mas nós já everything that I temos uma wanted, but we universidade already have aberta an open university em Maputo, in Maputo. sabe? after Nós the já City temos University, we also uma fábrica de antirretrovirais antiretroviral combate a AIDS em Maputo. plant in Maputo. Nós já too. temos a sede da We have ACRA, to build that. We have da an Embrapa, office em of Gana, sabe? Que está funcionando diferente do que eu imaginava que deveria funcionar. Nós temos muitos empresários brasileiros vindo para a África, mas eu acho que tem que vir todos os empresários para fazer investimento, porque o século XXI será o século da África. Aqui será garantida a democracia, aqui, sabe, haverá os investimentos necessários para que a África não seja vítima do que ela foi no século XX. Então, eu trabalho com essa perspectiva. Nem sempre a gente pode fazer tudo o que a gente quer fazer, mas eu acho que um fórum como esse, um fórum econômico e social como esse, deveria tomar uma grande decisão aqui. Fazer um grande encontro aqui, pode ser aqui mesmo, sabe, em Abuja, sabe, para discutir o PIDA.
trazer todos os bancos de desenvolvimento do mundo, banco chinês, banco russo, banco americano, banco brasileiro, banco francês, banco inglês, banco mexicano, banco venezuelano, trazer todo mundo para cá, trazer todos os empresários para cá e mostrar as oportunidades que nós temos. Eu acho que se a gente fizer isso, meu caro, a gente pode acabar até com uma crise dos países ricos. Porque você sabe como que é as coisas, né? Quando a crise é aqui em Abuja, sabe, o Banco Mundial e o FMI têm solução para tudo. Agora, quando a crise foi no coração deles, eles não sabiam nada. Você não viu um palpite do FMI, nem um palpite do Banco Mundial na crise europeia e na crise americana. Mas quando a crise é na Bolívia, eles sabem tudo a solução. Então é muito mais fácil dar palpite na casa dos outros do que cuidar da sua própria casa. Eu acho que o mundo... E depois eu acho, viu, Carlos, eu acho que, eu sinceramente, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, eu há muito tempo que não via o mundo rico, pobre, de líderes políticos como a gente vê hoje. Porque parte dessa crise teria sido resolvida com decisão política. E por falta de lideranças políticas, porque a política na Europa foi terceirizada. Né? Quem decide não são os presidentes. Eles criaram comissão para isso, comissão para aquilo, comissão para aquilo. É muito engraçado, porque quando vai numa reunião, vai o presidente do país pobre. E eles mandam um terceiro escalão, só para dizer não, porque não pode dizer sim. É que nem negociação entre patrão e empregado. Sindicato de patrão não tem um dono de uma empresa. É sempre um preposto. Ele só pode dizer não. Quando tem que dizer sim, o dono da empresa tem que ir lá para dizer sim, porque ele não pode dizer. Então, tem um certo desequilíbrio, eu diria até quase que uma falta de respeito nessas relações multilaterais que nós temos que criar e para fortalecer. Eu vou continuar visitando a África, vou continuar batalhando, sabe? Agora, o meu objetivo é tentar convencer as pessoas a criar um fundo de desenvolvimento para a África. Se a gente colocar um fundo de 2 bilhões, sabe, na África a gente pode alavancar 15, 16, 17, 18 bilhões para construir as obras de infraestrutura com garantias flexíveis. Sabe, com garantia flexível. Você não pode exigir uma garantia suíça, sabe, para fazer investimento no Beni. Ou para fazer investimento aqui. Presidente, você falou dos biomas. E é muito interessante essa relação entre o savana e o cerrado e o facto de que muitas das características geoclimáticas da África são parecidas com biomas brasileiros. Aliás, o próprio gado brasileiro tem uma origem africana, porque é uma variante que foi feita a partir de experimentos da própria empresa de pesquisa agrícola do Brasil, Embrapa, na base de gado africano, do zebu africano. Esse sucesso enorme da agricultura no Brasil, que também vem com esta característica do Brasil ter muita terra arável, disponível, é uma oportunidade única, porque a África é a maior concentração de terra arável não utilizada. Juntamente com o Brasil faz 80%. Só a África tem 60%. Nós precisamos transformar a nossa agricultura. É uma das razões principais da pobreza. O nível de produtividade da agricultura africana não mudou nos últimos 20 anos. Com todos os investimentos da ajuda para o desenvolvimento, outras intervenções, tudo foi orientado para o social e não para o económico. Não houve nenhuma transformação, níveis de produtividade continuam a ser 1,5 toneladas por hectare, ponto. Neste mesmo período, o Brasil transformou-se na maior potência mundial em muitas áreas da produção agrícola e, como você disse, vai mesmo ser o campeão mundial da produção de alimentos. Isto é uma oportunidade única de convergência entre os interesses brasileiros e os interesses africanos. Eu acho que é o principal. É o principal, ou seja, o Brasil, se tem um país que pode contribuir com transferência de tecnologia, nós não temos todo o dinheiro para fazer financiamento, mas se a gente conseguir fazer parceria com países ricos para investir, fazer com terceiros países para investir na África, a gente pode dar um salto de qualidade excepcional na agricultura dos países africanos. Ou seja, agora, nós temos que acreditar nisso.
Você sabe que no Brasil, determinada parte da imprensa, quando eu falo que vem para a África, ela fica horrorizada. O que é que esse cara vai fazer na África? Ele tem que ir para a França, ele tem que ir para Nova York, porque é gente que tem complexo de vira-lata. Eu não sei se todo mundo sabe o que é vira-lata. Vira-lata no Brasil é um cachorro, sabe, que não tem dono, que vive na rua, comendo lixo, comendo... Então, no Brasil, nós temos muita gente com complexo de vira-lata. Ou seja, a gente só tem que olhar para a Europa, só tem que olhar para os Estados Unidos e esquecer a América Latina e esquecer, sabe, a África. Mas o presidente Obama disse que você era o cara. Olha, você sabe que eu estou feliz, porque agora eu vi no noticiário que o presidente Obama está convidando para 6 e 7 de agosto uma reunião de todos os presidentes africanos, acho que tem alguns só que vão ficar fora por problemas políticos, e eu, sinceramente, sabe, estou feliz. Estou feliz porque eu acho que o mundo rico tem que compreender a solução para enfrentar essa crise econômica de excesso de consumo em alguns países e de falta de consumo em outros, está no fato dos países ricos acreditarem nos países pobres. Então, Deus queira que o presidente Obama, sabe, num momento de grandeza, possa destinar aos países africanos, sabe, aquilo que os americanos não fizeram nos últimos 30 anos, ou seja, começar a acreditar na possibilidade de financiamento do desenvolvimento dos países africanos. Os africanos não querem navio para a guerra, não querem avião caça, não querem ajuda para se industrializar, para cuidar da saúde e para plantar, colher, comer e vender. Porque nós também precisamos acabar no continente africano com uma coisa que é a chamada, sabe, agricultura da subsistência. No Brasil, nós enfrentamos isso há muito tempo. A gestão da pobreza. Sabe? Então, no Brasil era assim, não, eu vou plantar uma mandioca só para comer, eu vou plantar um milho só para comer. E nós temos que ensinar as pessoas que plantar em escala é bom, ganhar dinheiro é bom, porque se ganhar dinheiro vai ter mais acesso à saúde, vai ter mais acesso à televisão, à geladeira, sabe? Então, as pessoas vão ter acesso aos bens materiais que produzem. Nós temos que despertar nas pessoas os empresários falam, esse espírito animal dos empresários, vamos despertar o espírito animal da sobrevivência, da dignidade, da cidadania para o povo pobre. Mas, você não sabe como eu tenho esperança nisso. Mas, presidente, você mesmo disse que o ambiente internacional muitas vezes não é favorável. Os organismos internacionais não gostam muito de ouvir esse discurso que está fazendo. Agora há um pouco mais de abertura do que antes, mas as instituições financeiras têm muitas restrições, vêm com uma lista de condições, mas também com uma análise de risco que faz com que se olhe para estes países como algo de extremamente difícil. Fala-se de corrupção, falta de qualidade de governação. Quer dizer, há logo uma lista enorme para impedir o investimento e para impedir o tipo de relações que nós queremos. Quando você saiu da presidência, criou o seu instituto, que é uma forma de continuar presente na vida ativa, e escolheu a África como uma das prioridades do seu instituto. Por quê? Olha, primeiro, Carlos, é importante as pessoas saberem que o papel de um ex-presidente é muito difícil. Um ex-presidente incomoda. Ou seja, o ex-presidente do Conselho de Ministros da Espanha, o meu amigo Felipe González, me disse que ex-presidente é que nem um vaso chinês, né? É um vaso bonito, grande, que quando você está na presidência, você tem um monte de lugar para guardar no palácio. Mas quando você deixa a presidência, que você volta para casa, não tem espaço para colocar o vaso. Então, um ex-presidente é um vaso, o que faz com ele? Sabe? Então, eu resolvi, veja, tentar criar um instituto para cuidar de duas coisas. Tentar promover debates, reuniões, sabe, para tentar ajudar no desenvolvimento dos países africanos, convencer muitas vezes o governo brasileiro. Eu converso muito com a presidenta Dilma, converso muito com o presidente do BNDES, para eles olharem com carinho a África. Sabe? Veja um negócio. Para emprestar um dinheiro para um país africano, às vezes demora 4 anos, 3 anos, 2 anos. Para emprestar para o FMI 14 bilhões foi em 5 minutos.
Sabe? Então, é preciso mudar um pouco a visão. Então, eu resolvi o seguinte. Primeiro, o que eu quero é tentar levar para as pessoas as experiências bem-sucedidas do Brasil, para as pessoas perceberem que é possível. É possível fazer as coisas. É possível fazer o pobre ser menos pobre. Sabe? E com pouco dinheiro. Custa muito barato custar do pobre. O que nós precisamos mudar é o conceito. Vai um rico no palácio lá pedir $1 bilhão de emprestado, você fala que é investimento. Aí um pobre quer $10 para comprar um portão, é gasto. Então é preciso mudar. Então eu resolvi, sabe, contar as experiências brasileiras. E eu conto a experiência brasileira com números, com coisas concretas, sabe? E ainda convido quem não acreditar a ir ao Brasil, para me acompanhar, para ver as coisas que aconteceram. Obviamente que falta fazer muita coisa. Então, contar essas experiências para tentar estimular as pessoas a fazerem. Você veja o seguinte. Você veja, eu ando em quase todos os países africanos. Já visitei, acho que 33 países. Você não encontra quase que sindicato nos países. Sabe por quê? Porque o sindicato, que é um órgão de defesa dos interesses dos trabalhadores, ele não tem em país pobre. É só em país industrializado. Pode parecer um absurdo, mas é verdade. O sindicalismo é resultado do crescimento econômico de um país. Então, quando tiver indústria, vai ter sindicato. Quando tiver uma agricultura forte, vai ter sindicato. Mas não tem sindicato dos miseráveis. Sindicato dos pedintes. Não tem. Então, eu acho que vender essa nossa experiência, e eu tomo cuidado, Carlos, de tentar falar da experiência, dizendo para as pessoas, não estou aqui para vocês fazerem igual ao Brasil. Você tem que respeitar a cultura de vocês, a organização política de vocês, porque somente assim pode dar certo. Somente assim pode dar certo. Foi por isso que eu fiz o Instituto. Sabe? Às vezes eu recebo o presidente lá que quer que uma empresa brasileira vá no seu país. Eu tento convencer. Não é fácil convencer, as pessoas não querem. Sabe? Então, mas está andando. Está andando. E você ficou conhecido, presidente, por ter uma atenção especial para países em dificuldade. Tudo o que fez pelo Haiti, que continua a ser falado como uma experiência única, mesmo em termos do tipo de intervenção que se faz numa área de conflito, e que levou uma solidariedade de toda a América Latina para um país irmão. E também o que fez para países como o meu, não é? Guiné-Bissau, que durante a sua presidência já estava numa área de turbulência e que sempre teve o seu carinho e a sua atenção. Essa dedicação aos países, mesmo por mais pequenos e pobres e difíceis que sejam, não é muito comum. Muitas vezes se olha para o outro lado. E eu lembro-me de uma frase que pronunciou logo no princípio do seu mandato, que era: o Brasil tem uma dívida de solidariedade com a África. E achei uma frase muito poderosa, porque mostra que não é só a oportunidade económica, o tentar levar à África a experiência brasileira, sobretudo da engenharia social, é também o resgatar da história. Olha, o Brasil é o segundo país negro do mundo depois da Nigéria. A segunda população negra do mundo está no Brasil. Só perdemos para a Nigéria. Eu entendo que nós devemos à África, sabe, a miscigenação, a mistura entre índios, negros e europeus, deu como resultado o povo brasileiro. Um povo alegre, um povo de uma cultura muito diversificada, sabe? Um povo feliz, ou seja... Então, como a gente não pode pagar os 300 anos de escravidão, sabe, a que os negros submeteram a trabalho pesado no Brasil, sabe? Você só pode pagar essas coisas com solidariedade, sabe? Com ajuda, não é com dinheiro, é com ajuda, é com retribuição, é com gratidão, é com carinho. Por isso é que eu fui à Ilha Gorée, sabe, pedir perdão aos africanos. Pedir perdão pelo que nós fizemos durante 300 anos. E eu acho que o mundo inteiro tem dívida. Eu acabei de assistir agora 12 anos de escravidão.
O filme. O filme. Eu acho que todos os presidentes precisariam assistir aquele filme. Presidente, sabe que esse filme tem uma conexão com a América Latina? Porque a atriz secundária que recebeu o Globo de Ouro é uma queniana que nasceu no México. E ela nasceu no México porque o pai dela, na altura, estava como professor, criando a primeira tentativa de mestrado de estudos africanos na América Latina. Eu fiz parte desse projeto, juntamente com o pai dela. E o que é interessante é que, nessa altura, estamos a falar de 1983, o Brasil não tinha um único mestrado de estudos africanos. Em todas as universidades do Brasil. 1983. Quando chegou à presidência, o primeiro decreto que assinou foi a obrigatoriedade do ensino da história da África em todos os níveis do ensino do Brasil. Isto é uma coisa que toca muito aos africanos. Por que fez isso como primeiro ato simbólico da sua presidência? E também a introdução do idioma espanhol no Brasil. Isso, Carlos, era uma forma de começar a retribuir a nossa dívida histórica. É por isso que nós criamos a Unilab. A Unilab está atrasado o prédio, mas já tem... eu já fui lá, já recebi até o título de doutor honoris causa. A Unilab é uma universidade que nós esperamos que ela tenha pelo menos 10 mil alunos e que ela tenha metade africana e metade brasileiro. Por enquanto, só está participando alunos africanos de língua portuguesa. E eu acho que tem que participar todas as línguas. Sabe? Eu acho que é um jeito da gente formar, sabe, quadros para ajudar no desenvolvimento dos países africanos. E também criamos a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana, sabe, com um professor latino-americano, com um currículo latino-americano, para a gente também criar uma consciência latino-americana. Sabe? Porque o preconceito racial, ele depende muito da forma que as pessoas entendem, sabe, a presença do negro no Brasil. Você viu que agora o dono de um time de basquete nos Estados Unidos cometeu uma barbárie. Eu não sei se está escrito toda a verdade, mas o que eu li é que ele disse para a mulher dele, se você quiser fazer sexo com o negro, você faça, mas não pode tirar fotografia com o negro. Quer dizer, o que fizeram com o Daniel Silva, Daniel Alves, no jogo do Barcelona, que jogaram uma banana para ele, ou seja, cada gesto que eu puder fazer. E no Brasil é importante lembrar que é crime inafiançável qualquer atitude de preconceito racial. Sabe? Crime está na Constituição brasileira. Então, eu acho que nós, aos poucos, estamos trabalhando, e eu acho que nós ainda fazemos pouco. Fazemos pouco. Acho que o Brasil tem que fazer mais, o Brasil precisa acreditar mais. O Brasil tem uma posição, sabe, extraordinária, ou seja, nós temos um rio chamado Atlântico, sabe, que faz fronteira, sabe, do Marrocos a Cabo, depois a Cidade do Cabo. Que mundo tem uma fronteira extraordinária dessa, sabe? E o oceano não pode ser obstáculo, o oceano é a solução. Sabe? Então, eu penso que o Brasil precisa evoluir mais. Evoluir mais, evoluir mais, evoluir mais, sabe? E evoluir com uma mentalidade diferente. Nós não queremos ter relação hegemônica com país nenhum. Nós queremos construir uma relação de parceria, de confiança, de ajuda mútua entre os países. E aí eu acho que somente o contato político, o contato das pessoas, o pegar na mão, o abraçar, é que garante isso. Então vamos... Você não faz isso por e-mail, você não faz isso por e-mail, você não faz isso por telefone, você não faz isso por iPhone, você faz isso olhando olho no olho. Olho no olho. Sabe? Presidente, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por ter chamado o oceano apenas um rio que nós podemos atravessar. Uma salva de palmas para o Presidente. Obrigado, Carlos.